Essa garota nojenta era gorda como um maldito bu inocente. A família diz que ela é estragada e ninguém a queria até esse cara aparecer e dizer: engole isso e você fica fofa de novo. Alguém gritou: como assim? Mas ela disse que acredita nele. Ela engoliu e por isso ficou cheinha. Todo mundo na festa achou essa situação nojenta, mas ele foi direto até a garota e disse: aqui, come essas bolas, bu inocente. O acionista do McDonald's ficou chocado. Será que ela deveria acreditar nesse cara enquanto a garota de atitude mandava ela engolir tudo? O mano viu a hesitação dela, então chegou no ouvido dela e sussurrou: você vai querer parecer um Jigglypuff pro resto da vida? Lembrando de todas as zoeiras que ela recebe todo dia, ela criou coragem e começou a engolir tudo enquanto todo mundo ficava chocado na festa. Como nada aconteceu, o cara voltou a rir dizendo que ela era só mais um caso feminino. Mas então uma aura dourada surgiu nos olhos dela. A gordura dela se redistribuiu como um BBL e os seios cresceram. No espelho, ela parecia uma estrela de K-pop. Na festa, todos ficaram chocados. Aqueles nobres agora imploravam para serem engolidos. E o cara que a zoou pede perdão, mas é jogado no chão. E quando o melhor atleta da escola o desafiou para uma corrida, todos acharam que ele seria destruído. O riquinho ria, dizendo que ele nem devia participar. Na largada, enquanto o cara corria e nosso garoto era zoado parado, eu curtia. Até que ele pisou fundo e voou. O loiro se chocou. O atleta top ficou só comendo poeira e nosso garoto cruzou a linha com facilidade. O cara ainda farmou uns 5 pontos de aura só esperando o outro chegar perto da linha de chegada, só pra pegar no último segundo e destruir o ego do cara. Como um novato humilha o prodígio local. Esse cara tinha a aura mais forte de Ruto. Foram 500 anos de treino, atingiu o nível 11 aos 65, venceu o Rei Demônio e salvou o continente. Mas seus aliados o traíram, e claro, sempre tem uma mulher acabando com ele. Eu até passo pano se ele virar um marido agressivo. Naquele momento, sofria. Jurou nunca perdoá-los. Acordou como Yamori Hiroto, de um clã prestigiado, expulso pois seus canais de energia estavam bloqueados e o corpo era inútil. Ele não tem nenhum poder nesse novo corpo, mas tem 500 anos de conhecimento em combate na cabeça e uma vontade de fazer as garotas pagarem por isso. Voltando pra depois da corrida, um valentão da escola cruza o caminho do nosso protagonista e começa a mexer com ele. Ozaki Haru e Hokuba, do clube de boxe e luta, aparecem pra encher o saco dele. Ele sabe que o dono original do corpo estava sendo extorquido por esses valentões. Eles pegavam o dinheiro dele com a desculpa de que estavam protegendo ele. Hokuba deixa Haru lidar com ele porque tem algo estranho em Yamori. Ozaki acha que lidar com fracotes como ele é fácil e que um soco resolve, mas agora as coisas são diferentes, e Yamori desvia do soco com facilidade. Ele revida com um soco poderoso no queixo do valentão. Do ponto de vista de um cultivador, o capitão do clube de boxe é só um cara comum, então ele acerta um chute enorme bem na cara dele. O capitão do boxe é lançado pra trás e cai no chão. Os valentões se perguntam se ele é mesmo o Yamori. Nosso protagonista pergunta se eles estão com medo dele. Aqueles babacas não ligam e vão pra cima dele, mas ele agarra os dois e eles gritam de dor dizendo que estavam errados. Os dois caem no chão do banheiro, chorando, implorando pra ele deixá-los ir. Enquanto isso, o outro valentão que levou o chute começa a se levantar. Ele parte pra cima do protagonista pra dar outro soco, mas acaba levando um golpe e voa longe. Ameaçando, o herói diz que da próxima vez ele não vai sair tão fácil. Os que ficaram no chão do banheiro com as mãos machucadas acham que ele é um monstro. Dizendo que estavam errados, eles pedem pra ele não chegar mais perto, mas o protagonista tem outros planos. Eles não entendem, e Yamori diz que eles pegaram coisas dele que ele quer de volta. O valentão imediatamente devolve o que tinha pegado dele. Nosso protagonista sabe que passou dos limites, mas aqueles idiotas não vão ter coragem de contar pra ninguém. A escola tem gente demais, é um lugar irritante, e ele quer sair de lá o quanto antes. Por sorte, ele também conseguiu um pouco de dinheiro dos inimigos. Com essa quantia, ele vai comprar materiais para fazer talismãs de baixo nível. Talismãs são itens que cultivadores fracos compram o tempo todo, e até um inútil como ele consegue fazer alguns nesse estado. Depois de fabricar os itens, ele sabe que pode vendê-los e juntar uma boa grana. Agora, ele precisa encontrar um lugar adequado para cultivar e comprar ingredientes medicinais. 3 semanas se passaram e não há sinal dos itens sendo vendidos. As pessoas desse mundo olham para talismãs com muita superstição. No meio de uma corrida pela rua, o cultivador de nível 1 encontra um cachorro ferido. Os ferimentos parecem graves, e o bichinho desaba no chão de tanta dor, então ele aproveita para testar o efeito do talismã no cachorro, que parece ter sido atropelado. Ele restaura a saúde do animal, que estava com órgãos falhando e trauma físico. Em instantes, o cachorro volta a ficar saudável e começa a latir, todo animado. Um homem diz pra Chizuru que é só um cachorro, e que não importa se ele vive ou morre. A jovem herdeira da família Suga diz que ele pensa assim porque foi ele quem atropelou o animal. Irritada, a madame planeja levar o bichinho ao veterinário, até que fica chocada ao vê-lo nos braços do garoto, saudável mesmo depois de ter sido atropelado. Ela pergunta como ele tá completamente curado e se o jovem fez alguma coisa com ele. Suga viu o animal completamente coberto de molho de tomate, e achou que não tinha mais jeito. Ao ver que ela vai ao hospital visitar alguém, o protagonista vê a chance perfeita de exibir o talismã, dizendo que simplesmente usou um talismã azul de proteção. No entanto, o Ada acha que ele é um charlatão mentiroso e diz que não vai cair nessa. Ele tem certeza de que o garoto jogou o cachorro no caminho deles pra roubá-los. Mesmo assim, ele diz pra jovem herdeira não acreditar em nada.
Ela pergunta se o talismã funciona em pessoas, querendo saber se pode curar alguém em estado vegetativo. Então o protagonista entende que ela quer salvar a vida de alguém em coma. Estados vegetativos são causados por danos físicos ao cérebro. Perfeito para seus talismãs que usam chi para restaurar o corpo. O Ada não acredita que um pedaço de papel vá curar a tia dela, e diz pra ela não tocar no talismã. Nosso herói explica pra mulher que é simples de usar, basta segurar na frente da pessoa que você quer curar. Ele oferece os grandes por 400 mil ienes e os pequenos por 200 mil. O jovem mestre paga 1 milhão de ienes pro nosso herói e quer levar tudo que ele tem. O Ada diz pra garota não comprar porque acha tudo isso uma loucura. No entanto, o cultivador fica irritado e agarra a mão do homem quando ele tenta impedir a venda. Ele diz pra ele parar de se meter nos seus assuntos, já que a mulher já concordou em comprar o talismã, e avisa que, se ele pretende atrapalhar, é melhor dar o fora. Depois de machucar e segurar o braço do Ada, nosso herói joga o idiota longe, fechando o negócio com a mulher da família Suga. Ele entrega um talismã extra de proteção amarelo e um vermelho de fogo. Ele espera que nunca chegue o dia em que ela precise usar esses talismãs específicos. Mesmo assim, Shizuru agradece pelo brinde e pergunta o nome do protagonista. Ele se apresenta como Yamori Hiroto enquanto se afasta. O Ada tem certeza de que esse cara é um farsante e um vigarista, chegando a pensar que é impossível curar um estado vegetativo. Se houver a menor chance, ela vai tentar. Ela quer fazer a mulher recobrar a consciência. Finalmente, ele tem dinheiro e sai à procura de uma casa. O próximo passo dele é encontrar itens medicinais para usar suas habilidades de cultivo. De repente, o cachorro encontra algo estranho e começa a latir para avisar seu dono. Nosso herói percebe uma mansão com muita energia espiritual ao redor, até que vê algo estranho crescendo no jardim dessa mansão. É uma erva prateada em forma de coração. Na enfermaria, um dos caras que apanhou do protagonista diz pra enfermeira que ele é mau. Enquanto recebe atendimento médico, ele diz que vai fazer amor e pagar da próxima vez. Suga Kenji, o vereador que estava observando o que Show fez, reclama do comportamento dele. Ele diz que envergonhou a família e que cair nas bobagens de um vigarista vai fazê-lo virar motivo de piada. As enfermeiras fofocam sobre o jovem mestre que gastou uma fortuna em talismãs e tiram sarro dela. Shao segura o talismã triste e diz que quer tentar mais uma vez. Essa é a última tentativa dela de salvar a mãe, e ela vai fazer o que for preciso. O vereador diz que ela tá fora de si e precisa parar com essas tentativas malucas. Ao ver que ela acredita nessas coisas da mística, ele acha que o próximo passo dela vai ser rezar pra deuses. Retrucando pro pai, ela pergunta o que ele vai fazer pra ajudar. Ela pergunta quantas vezes ele visitou a mãe enquanto ela tava inconsciente. Ela culpa o pai e diz que ele não fez tudo o que podia ter feito, e que se ele deixar a mãe dela assim, vai acabar encontrando outra mulher e simplesmente abandonando a mãe desse jeito. O pai dela fica muito bravo e ameaça dar um tapa nela, mas se segura e não faz nada. Ele diz que a filha tá ficando boca dura demais também. Ele fala que vai chamar a enfermeira e arrancar aqueles tubos dela. Chorando, a filha diz que o pai não pode fazer isso. Segurando o talismã, ela chora e diz que nunca vai desistir da mãe. De repente, o talismã começa a agir e uma luz azul começa a sair dele. A mãe acorda, coloca a mão no rosto da filha e chama por Shizuru. Tsugayoko, a mãe, acorda e pergunta se a filha emagreceu um pouco. O pai fica completamente chocado e sai correndo pra chamar um médico. Ele chama todo mundo, afinal, sua esposa acordou do coma. Chocados, os médicos perguntam se isso é verdade. Eles correm pra levar a esposa dele pra fazer exame. O médico diz que depois de 1 ano e meio em coma, ela talvez consiga voltar à vida normal. Suga acha que deve ser graças ao talismã azul. E tem certeza de que funcionou, mas os médicos acham impossível e não acreditam. O pai acha que é um milagre, e o médico diz pra chamarem o professor Suzuki. O Ada se pergunta se o homem que vendeu o talismã era algum tipo de ser celestial. Yoko abraça Shizuru, pedindo desculpas por tê-la feito sofrer, mas sua filha tá feliz por ela ter acordado. Certa de que Deus existe, ela quer encontrar o homem novamente para agradecê-lo. Enquanto isso, ele terminou a primeira etapa para voltar ao continente Rio, que é terminar a mudança para sua nova casa. Ele nunca vai perdoar as pessoas que o traíram em sua vida passada. Antes disso, ele precisa alcançar o 11º nível de cultivo e conseguir fontes espirituais e materiais. A vingança se aproxima, e eles pagarão logo. Nesse ritmo, sua energia acabará, pois a energia espiritual deste mundo é fraca. Para superar isso, ele busca itens com muita energia espiritual Sheb. Supõe que só fontes ou artefatos raros bastam. Mas ao pensar que corações de prata estão crescendo ali no jardim, ele fica animado. Afinal, a erva coração de prata é um material espiritual de nível A. Diferente de ervas, materiais espirituais refinam pílulas de cultivo. Se refinar uma pílula Zutki com frutos coração de prata, chega ao 2º estágio, mas se falhar, será um problema. Os materiais para uma pílula Zuki custam uma fortuna. Ele achava que estava vendendo talismãs discretamente, mas parece que acabou arrumando confusão. Alguns caras estão seguindo ele desde o 3º dia em que começou o negócio. Nosso herói quer ver o que esses caras inúteis vão fazer quando chegarem mais perto. De repente, uma garota aparece e reconhece nosso herói no pior momento possível. Ela percebeu que Yamori não tem ido ao campus e pergunta o que ele tá fazendo ali. Ela lembra que ele foi expulso do clã porque seu corpo era fraco e que ele nem tem tempo pra estudar. Nosso protagonista sabe que ela foi a única colega de classe que defendeu o antigo dono desse corpo. Ela entrega dinheiro pra ele para que possa voltar a estudar com ela. E a Yamori não aceita o dinheiro e pede desculpas, pois tem assuntos pra resolver agora. A garota imagina que ele deve estar lidando com algum tipo de problema. Enquanto isso, o herói percebe que há 7 inimigos hostis à esquerda e 3 à direita.
Ele sabe que pode derrotar todos eles num instante. Nosso protagonista começa a correr e os inimigos armados com facas vão atrás dele. Eles entram em um beco para onde o protagonista foi. Quando chegam lá, percebem que não há saída e começam a tentar assustá-lo. Yayamori diz para todos virem para cima dele de uma vez. O grupo de 5 pessoas de aparência assustadora para na frente dele, todos armados. Um cara careca se prepara para lutar e diz que isso vai ser divertido. Nosso cultivador pergunta por que eles estão vigiando e seguindo ele há dias. O homem diz que ele tem muita coragem de vender itens como se não tivesse feito uma pilha enorme de inimigos. Eles perguntam por que a jovem senhorita do clã Amitani tá interessada em um cara como ele. Essa mulher quase foi a noiva do protagonista, e ele acha exagero quererem matá-lo só porque o casamento não deu certo. Então ele vai arrancar as respostas deles à força. A garota vê os membros da Yakuza tentando pecar Yayamori e fica chocada. Ela pensa que ele não pode vencer gangsters armados com o corpo frágil que tem. A garota decide chamar a polícia pra salvar a vida do garoto. Um membro da Yakuza a chama de gata de rua perdida e pergunta o que ela tá fazendo no celular. Ele arranca o celular da mão dela com um olhar psicopata no rosto. Os membros da gangue o chamam de chefe e ficam felizes que ele apareceu. Nosso herói vê Mochiyama sendo puxado pelos cabelos de forma agressiva pelo líder deles. O líder o chama de conquistador porque primeiro foi a Setsuo Amitani e agora essa garotinha. Ela grita pra Yayamori correr porque todos eles estão armados. Ela também diz que eles não podem encostar nela porque ela é filha do clã Keijo Mochiyama. No entanto, o líder careca da gangue zomba do clã Mochiyama. Depois ele diz que se enterrarem ela ali, ninguém nunca vai descobrir pra onde ela foi. A garota fica realmente assustada, e o psicopata diz que se ela quiser culpar alguém, que culpe a própria estupidez. Bem na hora em que ele tenta esfaqueá-la, o protagonista reage e parte pra cima dele. Ele tira a faca da mão dele e o prende contra a parede. Makaima se pergunta se aquele realmente é o Yamori. Afinal, ele tá muito diferente. Nosso herói os ameaça e diz que só vai perguntar uma vez quem mandou eles irem até lá. Em outro lugar, informam ao inspetor Kaya que o grupo do cara de cicatriz está agindo nos becos da Rua Leste, com uma criança envolvida e uma mulher sendo mantida refém. O investigador começa a dirigir rápido, cheio de adrenalina, e pede reforço sem avisar o chefe Onaga. Ele diz para não agirem sem pensar, porque eles são traficantes e não vão hesitar em matar pessoas. Sem resposta, ele começa a pressionar o cara no rádio para ver se ele ouviu o que ele disse. Mas seu colega diz, apavorado, que eles não vão mais precisar de reforço. Ele aponta que o garoto que mencionou antes derrubou toda a gangue do cara de cicatriz. O careca pergunta se ele é mesmo o lixo do clã Yayamori e diz que a gangue dele não vai ser derrotada tão fácil assim. O protagonista pergunta se foi o clã Amitani ou o clã Yayamori que passou a informação, ameaçando-o ao dizer que ele só tem 3 segundos para responder. Implorando, o careca pede mais tempo para responder. Nosso herói não ia ceder, mas a polícia aparece e ordena que ele se ajoelhe. A inspetora Kaya diz pra ele não acabar com o homem, ou vai se rebaixar o nível dele. Então o protagonista se pergunta se a chegada da polícia ali foi só uma coincidência. Ele poderia facilmente criar uma saída pra essa situação, mas não quer revelar seus verdadeiros poderes. Por isso, ele decide deixar o careca embora. O chefe da gangue, que tá em choque por ainda tá vivo. Com a força que tem agora, ele não pode enfrentar o governo e precisa ceder à pressão da polícia. Kaya acha difícil acreditar que esse garoto derrotou uma gangue sozinho, acabando com todos os traficantes de uma vez só, tudo por conta própria. Kaya Haruki se apresenta a Yamaori quando o inspetor da polícia da cidade de Nome. Mochiyama também o cumprimenta, e o inspetor diz que vai cuidar da bagunça, então eles não precisam se preocupar. Hakuhara Fumia, um policial, também se apresenta pros dois. Nosso herói fica preocupado com o governo de olho nele. Afinal, eles viram tudo e apareceram muito rápido. Eles vão precisar do depoimento dele e vão se concentrar apenas no que aconteceu no incidente. O chefe de polícia aparece e diz que eles teriam deixado os culpados irem embora se ele não tivesse chegado agora. Onaga Rizou acusa o estudante Yamori e diz que ele tá sendo preso por agressão. Ele mostra o papel com mandado de prisão. Mochiyama fica furioso. Afinal, os caras no chão atacaram eles primeiro. Onaga diz que tudo que viu foi o garoto batendo nele sem motivo. Kai acha ridículo o que Rizoi tá fazendo, dizendo que todo mundo sabe que aqueles homens são traficantes de drogas. Quando o inspetor chama eles de lixo, isso parece irritar o superintendente Onaga. Ele diz que poderia tirar o distintivo dele por desafiar o chefe. Kaya chama ele de babaca, e o policial careca manda ele se acalmar para não perder o emprego. De repente, Yamori se manifesta, dizendo para levarem ele. Ele sabe que algum figurão do governo mexeu os pauzinhos para incriminar nosso herói. Esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, e o protagonista vai usar isso para reunir informações. Ele pergunta ao Onaga como ele sabia que o garoto era um estudante. Quando é questionado sobre isso, o policial fica irritado e percebe que deu uma mancada. Depois de dar uma desculpa esfarrapada, o protagonista pergunta se o chefe dele quer que ele fique de olho nele. Onaga finge que não sabe do que nosso herói tá falando e manda ele entrar na viatura. Segurando o botão do casaco do superintendente, ele diz que é uma pena. O homem fica em choque. Afinal, ele não viu nosso herói pegando o botão. Nosso herói diz que da próxima vez que se encontrarem, ele vai levar mais do que só o botão. Onaga quer fazer ele se arrepender disso e fica realmente furioso com o estudante. Passa um tempo e, dentro da prisão, um policial bate o cacetete nas grades de um preso. O policial diz que o alvo vai chegar em breve e a ordem é eliminar ele. Aquele prisioneiro sinistro fecha o livro e diz que entendeu a missão dele. Nosso protagonista chega à prisão escoltado pelos guardas e começa a observar o lugar. Quando as grades se fecham, ele sente que estão planejando atacá-lo. Ele acha interessante e se pergunta se o cara que divide a cela com ele é o cérebro por trás do plano. Por muito tempo, aquele homem tinha uma regra pessoal. Ele não queria bater em garoto fraco como ele, mas dessa vez ele foi contratado, então não tem o que fazer. Nosso herói pergunta se ele é só mais um capanga.
Yamori sentiu uma sensação de queimação no momento em que entrou nesse lugar. Ele pode estar fraco agora, mas consegue sentir exatamente o que tá emanando do Funaki. Ele vê uma aura muito forte de ki espiritual ao redor dele. Como um lunático, o inimigo diz que vai mandar o protagonista pra outro mundo em segundos. Ele parte pra cima dele com tudo, envolto em energia espiritual. Mas quando ele vai atacar, o protagonista desaparece. Ele reaparece bem na frente dele e enfia a mão no rosto do Funaki. Ele diz que tá confuso porque a única pessoa fraca nessa sala é ele. No momento em que ele diz isso, Yamori joga o corpo dele com força no chão, mas é pego de surpresa quando o vilão agarra sua perna com força e se levanta, jogando o protagonista pra longe. Mesmo assim, o herói consegue se apoiar na parede e não sofre dano com isso. Funaki subestimou ele e vai fazer nosso herói passar por muita dor, mas no momento seguinte ele simplesmente leva um soco na cara. Quando ele olha pra cima, vê a morte e tenta se defender. Mesmo assim, ele leva um chute brutal que o faz voar pro outro lado da cela. O protagonista encara o inimigo ferido. Funaki corre com um soco e diz pra ele não se gabar, mas leva outro direto no estômago e voa longe. Sem entender nada, ele vê Yamori avançar de novo. Irradiando uma enorme energia espiritual, ele desfere mais um soco no inimigo, acertando o rosto dele e esmagando sua cabeça com força contra o chão. Segurando o rosto dele contra o chão, ele pergunta quem o mandou ali. Ele também pergunta onde e como ele conseguiu o que há espiritual. Onaga, ao telefone, pergunta que tipo de monstro é o estudante que ele acabou de prender. A pessoa do outro lado da linha acha que ele é um fracassado do clã Yamori, não um monstro. O superintendente não o chamaria de fracassado, afinal ele deu conta do inimigo sem muita dificuldade. Enquanto isso, nosso herói espera por uma resposta de Funaki, que tá caído no chão, todo machucado. Ele supõe que Yamori tá em um nível totalmente diferente dos homens comuns, como ele mesmo e todos os outros. Nosso herói se pergunta se as pessoas de quem ele tá falando são os cultivadores deste mundo. Alguns anos atrás, Funaki conheceu um velho monge em Hyuga, que canalizou seu chi espiritual em uma mão e cortou uma árvore gigante como se não fosse nada. Esse monge lhe deu uma garrafa de água divina. Com o passar dos anos, ele continuou bebendo água divina diluída, exatamente como o monge havia orientado. Aos poucos, seu corpo foi se transformando em algo além do normal. Essa água divina, o protagonista reconhece como um líquido espiritual extraído de nascentes. Nascentes espirituais só existem em lugares com uma enorme concentração de chi espiritual. Nosso herói pergunta se Funaki já ultrapassou os limites de um humano normal e por que ele obedece a eles. O vilão explica que é por causa do filho dele, que sofre de esclerose lateral. No entanto, a água divina não funcionou para curar a doença dele. Por isso, ele queria ganhar dinheiro. Quando nosso herói ouve falar de ela, ele sabe que pode resolver isso. Funaki fica atônito, e o protagonista explica que dar líquido espiritual para pessoas comuns pode machucá-las, mas ele consegue fazer isso usando um talismã. Funaki fica surpreso e não acredita que algo tão bom possa ser real. Para provar, o protagonista usa o talismã no homem e todos os ferimentos dele se curam instantaneamente. Nosso cara reencarnado vai dar uma chance pro homem. Ele pede pro homem revelar a verdadeira identidade de quem tá por trás de tudo isso, e o filho dele será curado. Se ele recusar, nosso herói vai acabar com ele agora mesmo. Funaki confirma sua teoria de que Yamori não era apenas um cara comum. Ele diz que o homem que o procurou para acabar com ele foi Hashimoto Kosei. Alguém ao telefone diz que Onaga ficou com medo de um figurante do clã Yamori. Essa pessoa é Hashimoto Kosei, dono do Kouzan Club, e ele vai continuar de onde parou com a pessoa à sua frente. Ele pergunta pra pessoa qual corte de carne ela quer comer e se gostaria de beber alguma coisa. Na frente dele tá uma mulher, acorrentada e amordaçada, desesperada, chorando. Kosei se levanta e diz que ela é uma garota má que nem sabe o básico de boas maneiras. Ele arranca a fita da boca dela, machucando a garota, e fica pensando qual dente vai arrancar em seguida, pra ela aprender mais uma lição. Depois de dizer isso, ele arranca um dos dentes dela com um alicate, causando uma dor intensa na mulher. Seu mordomo o alerta que Lord Suma entrou em contato sobre a situação de Hiroto Yamori. Kosei diz que já designou esse trabalho para um bandido da Hyuga e que ele mesmo vai até a delegacia mais tarde. De qualquer forma, ele sabe que esse homem tá destinado a virar um cadáver. Enquanto isso, na cela, Funaki entrega um pingente em troca do talismã de Hiroto. Ele percebe que no meio do pingente de cruz há um líquido espiritual condensado. Ele sabe que se usar esse líquido na erva Coração de Prata, ela vai dar fruto imediatamente. Pegando o pingente, o protagonista agradece ao Funaki pelo presente. Ele avisa que, a partir de agora, Hashimoto vai atrás do nosso protagonista. E ninguém em quem esse homem coloca os olhos tem um final decente. Hiroto diz pra ele não se preocupar, contando que mantém o acordo deles. Sobre Hashimoto, o protagonista diz que vai fazer questão de mandar lembranças pra ele. Na Universidade Noin, uma mulher elegante desce de um carro caro. A mulher que comprou os talismãs não acreditava que o garoto era o exilado do clã Yamori até ver a foto com os próprios olhos e ter certeza de que era ele. E o garoto também é calouro dela. Saki conversa com o reitor da faculdade sobre o que aconteceu com o protagonista, mas ele não quer se envolver. Mas a garota tá determinada a tirá-lo da cadeira. Shizuru entra na sala nesse instante e vê que estão falando sobre Hiroto Yamori. Enquanto isso, no escritório do superintendente Onaga, o policial tá furioso com ele. Afinal, o homem tá deixando um gangster sair da prisão depois de persegui-lo por anos. Kai acusa o chefe de abuso de poder. Seu chefe diz que não tem provas. E acusar um superior de um crime sem provas é grave.
Kaya diz que sabe o que seu chefe tá planejando nos bastidores. Ameaçando o jovem policial, o superintendente ordena que ele diga o que sabe. No entanto, o policial fica com medo e acaba não dizendo nada. Nesse momento, Shizuru e Saki chegam ao escritório, mesmo com o policial tentando impedi-las. O superintendente fica bravo com o guarda por não tê-las impedido. Ele se pergunta quem elas são, já que Hiroto não parecia ter nenhum apoio de verdade. Ele diz que o amigo da garota é suspeito de roubo e agressão e não pode ser solto até o julgamento. Kaya diz que isso é ridículo, já que ele não era suspeito de nada disso. O chefe diz que não pode vazar informações, já que ele é o superintendente. Saki pergunta por que os membros da Yakuza não estão lá. Onaga diz que não precisa explicar nada pra elas, e que pode prendê-las por obstrução da justiça. Shizuru diz pra ele tentar fazer isso com ela, e se senta enquanto espera. O cara corrupto ordena que os policiais coloquem essas pessoas na sala de detenção e manda que as calem. Eles vão ser detidos sob suspeita de serem cúmplices de Yomori Hiroto, e Kaya Haruki está suspenso por acobertar um criminoso e será interrogado. Shizuru pergunta se o diretor Oji vai ficar quieto enquanto ele inventa crimes aleatórios. Onaga ameaça por insultar uma figura pública nacional, dizendo que isso torna o crime dela ainda mais grave. Shizuru diz que eles estão armando coincidências pro superintendente Onaga. O chefe fica irritado porque ela tá dificultando as coisas. Ela diz que o problema de Yomori Hiroto pode ser resolvido com dinheiro. Onaga diz que é normal pessoas influentes terem privilégios, e que ela não é exceção. Ele menciona a vez em que ela foi atacada por Kaya e revidou desesperadamente. Em um tom ameaçador e manipulador, ele diz que não faria diferença se ele alegasse que todos ali perderam a vida. Shizuru pergunta se o diretor Oji ouviu aquilo, e ao telefone ele responde que sim, já que ela o chamou no meio da conversa. O superintendente fica assustado ao perceber que toda a conversa deles foi ouvida por Oji. O chefe dele diz que, por abuso de poder e por ameaçar a família de um vereador, Onaga Raizo será suspenso. Quando ela perguntou se deveria se apresentar de novo, Onaga percebeu que Shizuru é da família do vereador. Enquanto isso, na prisão, o protagonista pega o pingente com líquido espiritual. Vendo que a quantidade tá baixa, ele sabe que só vai conseguir usar o líquido uma vez. Ele percebe que alguém chegou à cela e fica em alerta. Ao perceber que é Shizuru, ele fica animado por ver Hiroto novamente. Enquanto isso, o cara rico quebra tudo e diz que todo mundo é inútil. Um tá à beira da morte e o outro apodrecendo numa cela, então são inúteis. Se a ordem do clã Ama não for cumprida, a cabeça dele também vai pra guilhotina. O guarda-costas pergunta ao Lorde Akimasa o que ele vai fazer agora. Pra provar sua lealdade ao clã Ama, ele pede pra trazerem o garoto de volta vivo e diz que vai vestir sua melhor roupa. Ele decide que vai se livrar desse lixo com as próprias mãos. Nosso herói gastou todo o dinheiro em materiais e tá completamente quebrado, então usa seus materiais pra refinar a pílula de Ki espiritual condensado. Ele toma a pílula. É um método bruto que deixa o Ki condensado e impuro, mas vai ser útil neste mundo. Com isso, ele finalmente alcança o nível 2 de cultivo de Ki espiritual. Ao longo dos anos, ele usou o método Sombra das Nuvens para evoluir. Na velocidade em que tá agora, nem mesmo balas conseguem atingir nosso protagonista. Ele usou todo o fluido espiritual que conseguiu para avançar ainda mais no futuro. Ele vai precisar de mais materiais ricos em mana. De acordo com Funaki, existem fontes espirituais em Ryuda, mas seguir uma rota normal será perigoso. E ele vai conversar com o contato influente local que Funaki indicou. Os custos chegam a 2 milhões de ienes, e na conta dele atualmente ele tem uma quantia ridícula. Na TV, ele vê um anúncio de uma seringa milagrosa que faz você parecer mais jovem. Ela ficou popular e cada dose custa muito dinheiro. Nosso herói percebe que as mulheres deste mundo são obcecadas por juventude e vê uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso. 5 horas antes, ele estava jantando com Shizuru e não consegue acreditar que ela é filha do vereador Suga. É por isso que ela tinha uma ligação direta com o superintendente. Suga disse que tinha um favor para pedir ao protagonista. Por isso ele o convidou para jantar. Ele perguntou se ele conhecia o edifício Sugal. Nosso herói sabe que lá fica a maior sede de cosméticos da cidade de Numi. Shizuru diz que a família dela é dona de todo lugar. Na noite seguinte, ela vai organizar um evento de gala para celebrar a recuperação da mãe e também convida o Hiroto para participar. De volta ao presente, no edifício Sugal, a gala começa no topo. Nosso protagonista sabe que, no estado atual, ele não consegue criar pílulas espirituais, só refinar elixires, então vai ganhar um bom dinheiro fazendo esse cosmético de baixo nível. A oportunidade aparece bem na frente dele quando vê as mulheres ricas na festa. Os tios da Shizuru dizem que uma mulher na casa dos 30 anos já não é mais jovem e deveria sossegar, falando que se ela não se casar logo, vai acabar igual a irmã mais velha, a Masami. O tio diz pra Masami que, por ter sido egoísta quando era jovem, agora que tá velha não consegue contribuir pro clã. Ele também fala que ela não teve sorte, e ela não tem nem o que responder a isso. Shizuru e sua mãe mandam o homem calar a boca. Afinal, foi a Masami quem criou ele depois que a avó foi embora. Shiro diz que só tá falando isso pelo bem de todos, e que precisam arrumar um marido pra Shiro quanto antes. Ele sugere que ela se case com alguém do clã Ocho para evitar atritos com eles. Masami diz que tem seus próprios motivos para não aceitar isso, mas o cara irritante a chama de egoísta e fala que ela nunca vai recuperar a beleza que tinha quando era jovem. Nesse momento, Yamori aparece dizendo que ele pode fazer isso. Ele diz que Shiro foi desrespeitoso ao chamá-la de mercadoria estragada. Shiro fica irritado com Hiroto e pergunta quem ele é. Ele começa a chamar a segurança até que Shiro intervém, dizendo que ela o convidou porque ele salvou a mãe dela. A mãe dela agradece diretamente por ele ter vendido o talismã que salvou sua vida. Nosso protagonista é gentil e diz que ela não precisa agradecê-lo. Shiro acha que eles caíram em algum golpe de vigarista e que ela só acordou graças à medicina moderna. Hiroto finalmente se apresenta como um pesquisador focado em tempo e valor.
Ele também é sócio de negócios do presidente Suga. Todo mundo acha que não faz sentido ele ser parceiro dela e tá nesse ambiente, já que estão falando sobre juventude através de produtos. Então ele decide mostrar a resposta pra isso dentro da caixa que tá segurando. A tia da Chizuru acha engraçado e quer ver que tipo de truque ele vai aprontar. Ele se aproxima de Masami, pedindo pra ela lhe dar a mão. Em seguida, pede pra ela pegar o produto que tá dentro da caixa. Chizuru começa a gritar, acusando ele de ter colocado veneno naquela pílula suspeita. A mulher pergunta se é seguro tomar aquilo. Chizuru diz que ele é confiável e decide tomar a pílula ela mesma. A mãe dela resolve participar também, já que o homem salvou a vida dela. Os empresários dizem que não existe esse negócio de elixir da juventude na vida real. Nosso herói sussurra no ouvido da Masami, perguntando se ela não quer se sentir jovem de novo. Ela chora, afinal de contas. Todos os homens a chamam de velha e a insultam por causa da idade. Determinada, ela toma a pílula com confiança e engole. Os tios da família Suga não acreditam que ela realmente fez isso. Ao ver que nada aconteceu, eles acham que era veneno ou só um golpe. Shiro aponta o dedo, todo convencido, dizendo que sabia que era um golpe, até que, de repente, o cabelo e a pele da Masami começam a mudar, transformando-se completamente em uma versão mais jovem dela mesma. Isso deixa todos os sócios e membros da família em completo choque. As mulheres ricas mais velhas pedem pra ele dizer um preço e oferecem quantias absurdas de dinheiro. Elas começam a oferecer cada vez mais, como se fosse um leilão. A família sabe que, se conseguir os direitos disso, vai dominar a indústria de cosméticos de novo. Mas a empresa vai à falência, e o tio manda a mulher ficar quieta, já que o plano dele pra virar bilionário agora tá totalmente garantido. O grupo Kouzen oferece 4 milhões pelos direitos do produto. Aí o grupo Rink oferece 20 milhões. Shiro diz que é convidado da Chizuru e que isso não é um leilão. Depois de pedir pra todo mundo se acalmar, ele vai conversar de negócios com Hiroto. Shiro oferece 30 milhões e uma divisão de 70-30 nas vendas. Mas na verdade ele quer 70% das vendas e deixar nosso protagonista com 30%, dizendo que as conexões do clã Roshisso vão ajudar muito. No entanto, Chizuru diz que o clã Roshisso não tem mais conexões. Shiro fica irritado porque eles são família e ela deveria tomar cuidado com o que fala. Ele diz que ela não se importou nem um pouco com a família quando perdeu 160 milhões do dinheiro da avó. Puxando os fundos do clã Osho, o banco exige cartas e pergunta se deve listá-las. A mãe da Chizuru pergunta se ele arruinou a empresa da mãe dela. Shiro, surpreso, pergunta como elas descobriram. A garota sabe que ele veio ao evento pra sugar todo o dinheiro da mãe dela, assim como fez com a avó deles. Ela diz que não vai dar um centavo sequer pro tio maluco dela, já que é ele quem tá tramando pra lucrar. Sem capital, ele nem tem aqueles 30 milhões. Quando ela o acusa de tentar enganar a mãe dela, Shiro diz que isso não é verdade. Ele cai de joelhos, implora e apela pro fato de serem irmãos. Irritada, ela diz que ele a decepcionou e que só ajudou a empresa dele porque ele disse que tinha mudado. Ajoelhado e se humilhando, ele diz que ela sempre o ajudou e acobertou, mas ela responde que não pode ignorar o egoísmo dele. Afinal, ele destruiu o legado da mãe deles. Ela se levanta da cadeira e diz pra ele limpar a própria bagunça. Chocado, Shiro pergunta se ela tá cortando ele dos negócios da empresa. Chizuru lhe dá a opção de enfrentar a justiça e pagar pelo que fez pelo resto da vida, ou vender a empresa dela por 1 iene. Suga diz pra Yomori que há profissionais de verdade nessa festa que sabem fazer negócios. Ele diz que vai apresentá-los ao nosso protagonista. 40 milhões é justo pra ele e ele deveria ficar com 80%. E precisa tomar cuidado porque todo mundo ali é um abutre. Hiroto confia nela pra cuidar da parte dos negócios. Depois do evento chique, ela entra no carro e eles vão pra casa dele. Ela percebe que o lugar é enorme e ele modestamente diz que é alugado. Ele agradece pela carona, já que isso poupou de uma longa caminhada. Nesse momento, a mulher diz que eles são amigos e que ele não precisa agradecer. Quando ele se surpreende por ela tê-lo chamado de amigo, Chizuru reforça com um sorriso amigável. No caminho de volta pra casa, nosso herói pensa sobre tudo e percebe que essa nova vida não é tão ruim assim. Mas quando ele abre a porta de casa, vê uma poça de ketchup e seu cachorro com aparência batida. No momento em que ele chegou, o bandido que Kausei enviou ligou pra ele e avisou que ele tava chegando com uma mulher. Kousei acha isso perfeito e ordena que capturem a mulher. Ele imagina que, se o herói sentir um pouco de desespero, Lord Soma ficará satisfeito. Ele espera que o herói goste do presente que deixaram. Nosso herói corre até o cachorrinho e puxa a faca. Ele joga seu talismã de cura e percebe que o cachorro tá respirando e que vai conseguir salvá-lo com o item. No entanto, bem acima dele, há um homem pendurado no teto com uma faca na boca. Ele tenta atacar, mas o protagonista desvia e contra-ataca, deixando os outros capangas em choque enquanto manda seu cachorro se esconder. Então ele olha pro resto dos capangas e pergunta se eles querem ser derrubados um por um. Todos avançam contra ele ao mesmo tempo, mas o nosso John Wick derruba o primeiro. Outro tenta atacar, mas erra. Ele acaba com o braço todo ferrado e depois vira só uma lembrança. Os capangas mudam o plano e usam armas pra atirar, mas agora as balas nem o atingem. O louro psicopata pega ferramentas pra algo bem pesado. Ele se aproxima da Chizuru, que tá chorando de medo. O psicopata pergunta se ela é mesmo a Chizuru Suga, filha do Kenji Suga. De repente, ele recebe uma ligação e é informado de que todos os seus capangas foram derrotados. Ele fica chocado ao descobrir que eles não conseguiram vencer o Hiroto. Quando ouve a voz do Yomori, ele diz que o cara realmente sabe como surpreender as pessoas. O loiro avisa o nosso protagonista que sequestrou a filha da família Suga. Nosso herói diz que tá a caminho e pede pra ele não fazer nada com ela e não envolver inocentes nisso. Ao telefone, Kausei xinga nosso protagonista por ter arruinado seus planos e diz que ele tem 40 minutos. Yomori esmaga o telefone de tanta raiva e promete encontrar Hashimoto. Kausei planeja gravar um trailer pra esse vídeo. Ele arranca a fita da boca dela e seus seguranças começam a bater na porta dele. Irritado, ele pergunta qual é a emergência, e seus seguranças dizem que o sistema de combate a incêndio foi ativado no galpão. Kausei mandou que eles removessem os alarmes do galpão caso a polícia aparecesse por lá.
Nesse momento, a mulher fecha os olhos de exaustão até que, do nada, os seguranças são arremessados pelo impacto. Sem forças, a mulher começa a chamar por Hiroto Yomori, achando que é ele. Uma hora antes, Funaki, no meio da noite, foi entregar uma carta de apresentação para Hyuga. Ele não conseguiu resposta pelo telefone para sua moto no que deveria ser o endereço certo. Funaki se pergunta se tá parado em frente à casa do Yamori. Então avisam Hashimoto que Hiroto Yamori voltou para casa, e Funaki ouve isso. Ele vai atrás deles e vê os capangas que estavam planejando dar um fim no nosso protagonista. Eles também capturaram a mulher nesse meio tempo e a colocaram dentro de um carro. Funaki viu o que Kousei fez, sequestrando a mulher do Hiroto e tentando matá-lo, mandando assassinos para casa dele. Ele começou a seguir o carro que levou Suga e enviou as coordenadas pro protagonista. Enquanto isso, ele interrogou um dos assassinos que estava em sua casa e fez o cara contar tudo. Hiroto pede um favor pra Funaki, pedindo que ele tire seu amigo de lá, mas ele mesmo quer acabar com o cara louro com as próprias mãos. Kousei tá furioso com seus seguranças porque ele exigiu que cortassem os alarmes de incêndio do galpão. Ele diz que vai verificar o que tá acontecendo e manda eles ficarem de guarda, enquanto Funaki já invadiu o local. Os segurança dele reclamam de toda essa situação com o sequestro da garota e das exigências dele, até que percebem a chegada do cara fortão emanando energia espiritual. Eles perguntam quem ele é e o que tá fazendo ali. Com um olhar assustador no rosto, ele manda eles terem paciência e parte pra cima deles com sua força colossal. Ele arremessa os seguranças longe e acaba com eles usando os punhos, chegando até o quarto onde Suga tá, e ela pensa que era o Hiroto. Funaki sabe que Yamori tá devendo uma pra ele, e o cara leva a mulher embora dali, saindo o mais rápido possível com ela nos ombros, antes que percebam o que ele tá fazendo. O carro tá no jardim atrás da porta à sua frente, e ele sabe que logo vão checar o sistema de segurança. Até que, de repente, ele é atingido por um projétil na perna e cai no chão, deixando a mulher cair também. Kousei diz que sua precisão no tiro não caiu nem um pouco, e que o disparo foi brilhante. Funaki se pergunta por que eles voltaram tão rápido e como ele já foi pego desse jeito. Hashimoto diz que o cara teve muita coragem de aparecer assim na mansão dele. O Fortão e o Kousei não se viam há muito tempo, e eles comentam sobre isso. Kousei acha que hoje tá ótimo porque todo mundo veio ali pra ser punido por ele. Isso faz ele tremer de excitação com a situação. Funaki acha que ele tá enganado e que não vai estar dizendo isso depois de ser derrotado por ele. Enquanto isso, do lado de fora, nosso herói chega e os seguranças percebem sua presença. Ele aparece imponente, emanando uma aura vermelha de tanta raiva. Os seguranças perguntam se podem ajudar e o protagonista já parte pra cima dele sem dizer uma palavra. Ele acerta o rosto de um dos caras que voa longe e destrói o portão da frente. O próximo que parte pra cima dele acontece a mesma coisa e ele vence com um único golpe. Depois, ele começa a derrubar todos de uma vez só, sem muita dificuldade. Nesse mesmo momento, Funaki tem dificuldades enfrentando todos os seguranças e começa a se machucar. Ele pensa que não deveria ter aceitado esse trabalho e que nem consegue salvar uma garota. Kousei diz que, depois de matar o homem, vai mandar os filhos e a esposa dele pro outro lado pra fazer companhia. Mas antes, o psicopata planeja deixá-los em pedaços. Nesse momento, a porta da frente é arrebentada por uma explosão e Hashimoto para de falar. Ele se pergunta quem fez aquilo e uma silhueta aparece atrás da fumaça. Nosso protagonista diz que o ceifador o enviou para levar Kousei pro submundo. Funaki diz que o garoto demorou e entrega um talismã de cura para seu parceiro, dizendo que vai funcionar igual da última vez. Os guardas e Hashimoto começam a atirar e o protagonista sai correndo, desviando dos tiros, já que balas são inúteis contra um cultivador de segundo estágio. Kousei fica chocado com a velocidade dele e logo depois mais dois são derrubados. Ao ver isso, o louro se assusta e começa a fugir pela porta dos fundos. Hashimoto não esperava por isso e também quer fugir, porque ele se move como um membro de um clã de artes marciais. Desesperado, ele começa a apertar o botão do elevador várias vezes para que ele chegue rápido e ele possa escapar. O elevador não chega, e um dos seus guardas é arremessado contra a porta, deixando o loiro em choque, dizendo pro Hiroto se acalmar, insinuando que quem quer eliminá-lo é o Lord Ima, e que Kousei tá protegido por ele. Nosso herói nunca ouviu falar dele, e diz que o loiro vai desejar não tá vivo de tanto que vai sofrer. Apavorado, Hashimoto deixa escapar que o ancião Jo quer vê-lo morto por ter se envolvido com a filha do clã Mitani. O protagonista procura em suas memórias, mas não tinha nenhuma com Setsuo Mitani, então acha que pode ter sido uma armação. Kousei diz que só o clã Mitani poderia ter armado tudo isso, e tenta convencer Hiroto a deixá-lo ir, dizendo que Setsuo e o clã Mitani são muito poderosos e experientes. Kousei fala que, se for solto, vai falar bem dele e que Hiroto vai perceber o valor disso mais tarde. Hiroto acha que ele não vale nada, e desfere um soco brutal em seu rosto. Isso joga no chão e depois o arrasta com impacto massivo. Arrombando a porta do local, nosso herói encontra as mulheres que ele sequestrou, pega uma faca e caminha em direção a elas, mas acaba libertando todas dos amarras que as prendiam, dizendo que elas mesmas vão explicar o valor dele pra ele. Ele joga a faca no chão, na frente delas, e diz que as mulheres podem decidir o que vão fazer com ele. Hashimoto, ferido, tenta dizer que tem valor e dinheiro pra ajudar o protagonista, mas Yamori não se importa, e as mulheres pegam a faca e vão atrás dele, dizendo que não querem o dinheiro dele e que o único pagamento que querem é vê-lo morto. Depois disso, o cara reencarnado cura Suga com seu talismão verde. Nosso herói diz pra Funaki ir embora. Afinal, ele chamou a polícia e eles já estão a caminho. Ele diz que vai voltar assim que entregar ela pra polícia e garantir que ela tá segura. Funaki sabe que ele tem a informação que ela precisa e quer saber qual será o próximo passo dele. Nosso herói diz que vai investigar o clã Ima e destruí-los. Nosso herói derrotou Hashimoto, mas Soma ainda tá por aí em algum lugar, então ele começou a treinar duro e vai encontrar o paradeiro dele o mais rápido possível pra derrotá-lo. De repente, alguém toca a campainha, e ele se pergunta quem poderia ser essa hora. Ele recebe um convite da presidente Suga com uma mensagem dizendo que eles vão partir assim que ele terminar os preparativos. Ele não entende o que ela quer dizer com partir.
Ele liga pra ela dizendo que recebeu o convite e pergunta pra que serve o terno. Ela diz pra ele olhar dentro do convite e mostra que será uma festa organizada pela família Roshizo. Nosso protagonista fica surpreso por ter sido convidado para uma festa da família Roshizo. Shizuru diz que vender a pílula Shuyuan vai aproximá-los da família e que eles vão dominar o mercado farmacêutico na cidade de Numi. Além disso, parece que sua ex-noiva tá no evento. Ele percebe que é a Setsu, a jovem herdeira do clã Itani. Então ele veste o terno e vai pra festa da família Roshizu. Ele percebe o Sr. Pierce e a Kaitaro, que fazem parte do grupo Kenchika, os figurões do mundo dos negócios da cidade. Nosso protagonista pergunta se eles também querem se aproximar da família Roshizu essa noite. Apesar de ter nascido em uma família prestigiada, ele não faz ideia do quão grandes eles realmente são. As pessoas vieram pra essa festa desesperadas para fazer conexões de negócios. Nesse momento, o chefe da família Roshizu chega, uma Mitani Setsu. Nosso cara reencarnado percebe que há chi espiritual ao redor dela. Ele se pergunta se ela é a dona original do corpo da ex-noiva do Hiroto. Oshisu Nana, a líder da família, tá ao lado de Setsu, e o protagonista desconfia que ela também seja reencarnada. Ele se pergunta se ela é uma cultivadora e se também possui métodos únicos de cultivo nesse mundo. Ele imagina que ela deve ser muito confiante, afinal não tá escondendo seu chi. Se for ela, deve saber sobre Soma, e ele vai perguntar depois. Chizuru vai conversar com a tia e elogia sua aparência, dizendo que ela tá ótima. Nana pergunta como tá a mãe dela. Afinal, ela ouviu dizer que a mãe acordou do coma e parece estar bem. Shizuru agradece pela preocupação e Suga diz que ela tá se recuperando aos poucos. Ela diz que comprou a pílula Zuyan pra Aman e mostra o modelo mais recente na mão. Ela faz propaganda dizendo que mantém a pessoa bonita pra sempre, e Nana já ouviu os boatos sobre a pílula. As pessoas descobrem que é a última pílula disponível e que o preço é absurdo. Nana percebe que a qualidade é boa, e é por isso que é chamada de auge das pílulas espirituais, além de não estar à venda em nenhum outro lugar. Ela pergunta quem refinou a pílula, e Hiroto apresenta seu amigo e parceiro. Quando Setsu ouve o nome Hiroto Yamamori, ela fica chocada. Nana fica surpresa porque o conhecia quando era criança, e agora ele cresceu muito e se tornou um homem. Ela diz que o clã Yamamori não tem olho pra talento. Afinal, o garoto refinou a pílula tão jovem. Setsu franze a testa e diz que as habilidades dele não vão ser úteis para essa família, porque com o status deles, o que querem são técnicas de cultivo. Assim como o protagonista esperava, uma família prestigiada já dominou métodos de cultivo de mana, mesmo que sejam péssimos comparados ao mundo dele. Nana pergunta quem é o mestre dele, fazendo nosso herói se lembrar de uma mulher ruiva, mas ele diz que é só um hobby e que não tem mestre. E quando ele tá prestes a falar mais, é interrompido por um homem que se aproxima para conversar com sua tia, Nana. Ninguém sabe quem ele é, mas explicam que ele é um parceiro da família Suma e esteve na festa do queijo no ano passado. Nana fica feliz que ele veio e chama esse homem de Jó. Nosso protagonista fica atento porque se lembra do que seu inimigo disse. O cara diz que Setsu vai ficar bravo com ele se ele fizer algo errado no aniversário da Nana. Nana apresenta a jovem herdeira da família Suga pra Shizuru depois que ele pergunta quem ela é. Suma-jo fica encantado com a beleza dela e diz que é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele comenta que ouviu coisas boas sobre o protagonista e pergunta quem ele é. Hinanota diz que ele tá fingindo e se pergunta até quando ele pretende bancar o bobo. Segundo Hashimoto, Suma-jo supostamente é um cultivador. Mas quando ele tenta escaneá-lo procurando por QA interno, percebe que o cara tá vazio. Após o aperto de mão, Joe diz que foi um prazer conhecer Hinanota Yamamori. Depois ele cumprimenta Setsu e nosso protagonista continua achando ele estranho porque, enquanto conversavam, não sentiu nenhuma flutuação e pensa que ele não é um cultivador afinal. Mesmo quando ouviu seu nome, não sentiu nenhuma intenção assassina vindo de Suma. O jantar acontece e todos, vestidos elegantemente, comem na mesma mesa. Um cara elegante pede pra todos se reunirem no salão pra dançar depois da refeição. Os casais começam a dançar devagar e o protagonista, no banheiro, ainda tá pensando sobre o John não ser um cultivador. Ele se pergunta se foi enganado e qual seria o motivo do louro ter feito isso com ele. Um homem aleatório se aproxima e convida Shizuru pra dançar, mas ela recusa. Alguém diz pra ele que Shizuru é a jovem senhorita do clã Suga e que não dançaria com ele. Todo mundo que a convida é rejeitado. Até o herdeiro da família Katagiri foi dispensado por ela. Bem na hora em que o homem tá falando sobre que tipo de homem ela aceitaria, ele é pego de surpresa. O amigo dele aponta pra cena que deixou todo mundo chocado no baile. Shizuru convidando Hiroto Yamamori pra dançar com ela. Enquanto isso, Jo sai da festa e entra na limusine. Ele diz aos seguranças pra não deixarem ninguém se aproximar. Eles obedecem e Suma sai dirigindo. Os guardas se perguntam o que Joe faz a sós. Ouviram que os seguranças dela perdem o juízo e nem reconhecem a própria família depois. Dizem que os seguranças são trocados dia após dia, e o último simplesmente sumiu de repente. Suma leva um tapa e é repreendido por segurar a mão de outra mulher bem na frente de Setsu. O homem pede desculpas, mas um homem com anéis dourados libera energia espiritual e diz que só vai mantê-lo vivo porque acha que ele ainda tem uma mínima utilidade. Mas se ele não conseguir lidar com uma tarefa simples que está prestes a receber, será eliminado em breve. Esse é o verdadeiro Suma-jo, o descendente do clã, não o impostor que foi à festa. O verdadeiro Lord Joe sai do carro e manda 2 seguranças o acompanharem até o salão. Os seguranças percebem que os boatos eram verdadeiros, e apenas uma pessoa saiu do carro com Suma. Eles se perguntam o que aconteceu na limusine, e vemos o Joe disfarçado, amarrado e completamente imobilizado no banco de trás. De volta à festa, o verdadeiro Joe pede desculpas a Setsu porque surgiu algo urgente que ele precisa resolver. Ele percebe que Shizuru Suga tá dançando com um homem e não consegue acreditar. Afinal, ele nunca viu o homem com quem ela tá dançando agora. Os dois dançam ao som da melodia do piano, e parecem se olhar como se estivessem apaixonados, até que nosso protagonista a puxa pra mais perto de seu corpo, e ela diz que ele dança muito bem.
Ela diz que se eles quiserem vender o Zuianpyo pro clã Roxiço, ele precisa entrar no clima da festa. O dono original desse corpo aprendeu a dançar salão, e graças ao segundo estágio de cultivo, seu equilíbrio é impecável. Nana pergunta se Setsu não sabia da habilidade insana do garoto pra dançar, e ela diz que, mesmo que ele seja um bom dançarino, ainda é só um plebeu. Nana percebe que a garota estava observando tudo de perto. Jo também percebe que Yamamori tem talento pra dança. Suma diz pra Nana que acabou de conhecer Hiroto, e ela não esperava por isso. Mesmo com o poder do clã Ama, Nana pergunta se ele não consegue investigar o passado de uma criança renegada. Suma diz que eles não querem causar problemas na cidade de Nayumi porque é território do clã Roxiço. Nana acha que os meios não importam. Afinal, a aptidão de Hiroto pra alquimia é extraordinária. Ela só quer vincular o potencial dele ao futuro do clã. Ela não quer deixá-lo solto pelo mundo por mais tempo. Suma acha que Nana tá ameaçando ele, e que se Setsu não tivesse lá, já teria se livrado dela há muito tempo. E pensa no que fazer com o lixo que é Hiroto Yamamori. Os convidados começam a fofocar sobre o MC incomodando a ex-esposa do protagonista, que diz que vai embora. Nesse momento, ela se aproxima de Yamamori e diz que sabe exatamente o que ele tá pensando. E como se fosse o último biscoito do pacote, ela solta que se aproximar dela é perda de tempo. Nosso protagonista se pergunta do que a garota de cabelo azul tá falando. Irritada, a garota pensa que refinar pílulas não vai deixá-lo rico e só vai cobrir suas despesas básicas. Nosso herói toma um gole de vinho e não responde enquanto ela diz pra ele focar em si mesmo e não nela. Hiroto retruca na lata, perguntando de quem ela tá falando nesse discursinho. Ela diz que o chi espiritual que tá emanando não é de propósito, é porque ela não sabe como controlar isso. A garota fica chocada e pergunta como ele sabe disso. Ele avisa que forçar a cultivação acelera a absorção, mas destrói seu corpo. Ela questiona como um mortal sabe disso, e ele diz que resolve o problema. A garota não parece disposta a acreditar nessa acusação sem sentido dele. Hiroto diz pra ela acreditar no que quiser, e que não se importa se ela recusar e acabar perdendo o próprio corpo. Afinal, a garota tá ficando sem tempo, e ele só queria ajudar. Ela pode encarar isso como um negócio, e ele tem um pedido pra ela. Tem algo que ele quer perguntar pra Imajor. Quando ele sussurra o que quer no ouvido dela, o cara ciumento observa de longe, furioso. No final da festa, todos os casais vão embora, indo pra seus carros. Nana alcança os dois enquanto eles estão saindo junto. Ela tá interessada no comprimido Juyuan e pede pra eles reservarem um momento pra conversar. Ao perceber que ela veio falar pessoalmente, ele imagina que ela quer mais do que apenas o comprimido. Ela diz que o protagonista e Suga têm muito em comum, já que depois que os pais dela morreram, o tio começou a decidir toda a vida dela. Por sorte, ela foi reconhecida como cultivadora e conseguiu se livrar das correntes que aprendiam. Agora o protagonista entendeu porque o corpo da garota tá basicamente se autodestruindo, já que ela tá trocando sua expectativa de vida por uma base de cultivo mais alta. Nana tá contando isso pra ele porque fez tudo o que podia pra ajudar Setsu, mas a condição dela não tem cura. Assim como a mãe da Shizuru, nada funciona com a madame. É por isso que ela quer a ajuda do nosso herói pra salvar a garota. Tia Nana é a presidente da Associação de Medicina Tradicional e confia mais no Haruto do que os próprios médicos. Apesar de ser verdade que ele pode refinar talismãs além de pílulas, ele percebe que o lendário cultivador de negócios de quem estavam falando era ele mesmo. Nosso herói compara isso ao continente Rui, onde os métodos de cultivo eram primitivos. Além disso, Nana também está interessada na pílula que ele carrega e quer fazer negócios com ele em nome do clã Roxiço. Com a tia no comando, os lucros da pílula aumentaram 10 vezes, segundo Suga. A tia oficializa o pedido de ajuda com a Setsu porque ela é uma garota gentil e delicada que merece ser salva. Quando o casamento foi anulado, ela se rebelou uma vez e essa informação surpreende o protagonista. Suma sai da mansão e encontra a tia Nana. Depois de se despedir respeitosamente antes de partir, ele percebe Yamori e Shizuru com ela. Ele agradece, estende a mão feliz e diz que se virem de novo, Haruto concorda que se encontrarão em breve. No momento em que o protagonista aperta a mão de Sumajo, sente algo estranho. Ele sente uma grande quantidade de chi espiritual emanando dele, diferente de antes. Depois disso, Joe entra na limusine e seu segurança diz que é um presente da Madame Setsu. Quando ele abre o presente da Setsu, encontra um origami de borboleta e fica se perguntando o que isso significa. Ele não liga e manda o Suma falso guardar pra ele e não abrir sem permissão. Ele percebeu que Haruto continua sendo o mesmo lixo de antes. Ele coloca o anel e raios começam a sair dele. Então ele diz pra todos que estão próximos ao protagonista esperarem, porque vão morrer pelas mãos dele. Enquanto isso, o impostor segura a caixa com um origami de borboleta, que brilha em verde. Então vemos que o nosso protagonista estava ouvindo tudo isso. Cortamos para outro lugar onde Nana tá analisando algumas flores, até que de repente alguém aparece e chama sua atenção, e ela rapidamente se vira. Um homem emanando ki espiritual diz que esperava isso daquela chamada de gênio da seita das 100 ervas. Mesmo com ferimentos graves e sua cultivação destruída, sua habilidade de sentir o chi espiritual continua tão afiada quanto antes. Nana pergunta quem é esse monge cultivador que apareceu do nada. Se ele for apenas um inimigo, ela planeja fugir e não lutar. O monge sabe que ela é a líder do clã Roxiço e tem certeza de que ela não tá planejando fugir. Como diz o ditado, até um leão usa toda sua força para caçar um coelho. Mesmo com as habilidades dela enfraquecendo, os dois vão se enfrentar com tudo que tem. Nana percebe que ele tá sendo cauteloso e pergunta qual é o objetivo dele ali. O monge quer que ela vá com eles e não tente fazer nenhuma besteira. Outro monge aparece e acha que seria mais fácil quebrar os braços e as pernas dela. Nana toca em uma das plantas que emite uma energia estranha. Ela diz que vai garantir que eles fiquem devidamente entretidos. O monge magro cobre o nariz e a boca e tenta descobrir o que é aquele pó roxo no ar. O monge gordo cobre a boca e percebe que é veneno. Enquanto ela mantiver a erva do coração verde na boca, o efeito do veneno não vai atingi-la.
Esse veneno vai dar um tempo pra ela pensar no que fazer, e ela vai tentar fugir enquanto ainda pode. Mas uma sombra negra com olhos vermelhos avança sobre ela e a captura. Isso significa que o homem de terno que apareceu é do culto da sombra secreta. O homem diz que é verdade, que ele pertence à seita das sombras ocultas, e que foi ele quem destruiu a seita das 100 ervas naquele dia. Nana diz que esse dia ainda não chegou, e que não há como eles se revelarem agora. Quando ela olha pro rosto dele, fica chocada com o que vê, e Maju com o rosto de Amanori dizendo que vai acabar com o líder do clã roxiço. Enquanto isso, os guardas aproveitam a troca de turno para comer e descansar. Eles começam a discutir sobre o que vão comer e o que o mestre Jó vai querer comer. Ao sair da sala, ele usa os passos da nuvem sombria. Ele entra no quarto de Maju com a borboleta verde na mão. Ele solta a borboleta verde para detectar a presença do seu alvo. Ele percebe que o homem não tá dentro daquele lugar. Enquanto isso, o Jô falso tá em um quarto comendo miojo e assistindo programas de TV. Ele fica muito irritado por ter que aguentar esse tratamento horrível só porque se parece com Suma Jô. Ele se lembra das ameaças que recebeu do verdadeiro Joe caso alguém descobrisse o golpe, dizendo que ele era apenas um falso mantido vivo por ele e que nunca se tornaria alguém de verdade. Irritado, ele decide não seguir a ordem de não abrir a caixa que recebeu. Então ele a abre e a borboleta verde de origami começa a voar pelo quarto. O falso não entende o que é aquilo, e atrás dele o protagonista aparece. Ele pergunta se o reconheceu e agora entende porque não sentiu nenhum quê espiritual. Enquanto se aproxima, ele diz que é um falso e pergunta onde está o verdadeiro Imagem. Em outro lugar, vemos um grupo de figurantes esperando o protagonista aparecer, e ele tá andando enquanto pensa sobre como existe um recipiente espiritual neste mundo. Isso significa que algum cara realmente forte tá apoiando essas famílias, porque em um mundo com energia fraca, deveria ser impossível forjar um recipiente assim. Mas se a família Suma tem uma fonte de energia espiritual, a história muda. Assim que ele resolver esse problema, vai procurar a fonte do Ryuji o mais rápido possível e subir de nível. Os capangas o encurralam e dizem que ele os fez esperar demais. Eles dizem que alguém pagou muito dinheiro pra ver ele ser derrotado e que querem brincar um pouco com ele antes disso. Mas quando o protagonista encara eles com firmeza, os caras já começam a tremer. O líder deles manda os outros irem pra cima dele e todos começam a correr em direção ao Haruto, armas em punho. O chefe da gangue acha impossível eles perderem. Afinal, ele trouxe seus melhores e mais habilidosos homens pro serviço. Num instante, todos eles são lançados pra trás pelo impacto do golpe do nosso herói, deixando o chefe deles atônito com sua força abissal. Nosso protagonista desfere um soco com aura na mão e manda mais um inimigo voando, sentindo muita dor. O líder acha isso impossível e se pergunta se ele é mesmo humano. Nosso herói pergunta quem mandou eles atacarem ele. Enquanto isso, na casa de Nana Hoshisho, a garota Setsu investiga a cena do crime com seus guardas. Um deles mostra as câmeras do telhado por volta da 1h da manhã, quando 2 monges apareceram para atacá-la. A gravação termina ali, quando eles estão invadindo a casa pelo telhado e eles acreditam que Nana foi sequestrada. Havia 3 criminosos e um deles conseguiu uma imagem perfeita do rosto do homem. Eles dizem que ele estava na festa naquele dia e que é Yamori Haruto, e Setsu não consegue acreditar. Ela pega o carro e o celular com o trecho do vídeo em que ele aparece e vai até uma casa. Alguém passou o endereço para ela, e ela foi até o lugar indicado. Parada em frente à casa, furiosa com Yamori, ela não vai deixar barato o fato de ele ter ido atrás do parente dela. Um homem com o braço quebrado pergunta se ela tem algum assunto a resolver com Haruto. Irritada porque essas pessoas sequestraram a tia dela, ela manda o subordinado levá-la até ele. O subordinado diz que ele tá dentro da mansão agora e mostra o caminho para ela. Ela vê vários subordinados, todos machucados, e se pergunta se são pessoas comuns ou não. Ela percebe outro mordomo todo machucado, entregando água pro nosso protagonista, até que ele nota a presença da Setsu, e ela chega furiosa gritando com o MC, acusando e exigindo que seus capangas libertem a tia dela e que, se ele fizer isso, ela vai relevar esse incidente. Nosso herói não faz ideia do que ela tá falando de capangas, nem sobre a tia dela. Furiosa, ela aponta o dedo pra ele, acusando de ter sequestrado a tia dela. Hiroto não sabia que a Nana tinha sido sequestrada, e não entende por que a Setsu desconfia dele. Ela manda ele parar de bancar o inocente. Afinal, ela tem provas, e ele não esperava por isso, mas foi flagrado pelas câmeras da casa. Ele sabe que o homem no vídeo usou um recipiente espiritual e transformou o rosto pra sequestrar a tia Nana. Setsu energiza o corpo e diz pra ele devolver a tia dela agora ou vai usar a força de cultivadora contra ele. Nosso protagonista diz que não tava lá, e pede pro seu novo subordinado confirmar isso. Quando ela pergunta a versão do subordinado, ele diz que ficou ao lado dele a noite toda. Então ela pergunta como o rosto dele aparece claramente nas imagens, se ele passou a noite lá. Nosso herói mostra um vídeo de outro lugar com o rosto de Suma Joe sentado ali, triste, mas é falso. No vídeo, Yasuhiro Yosa explica que é o sócio de Suma Joe e normalmente era o guarda dele. Mas naquela festa, ele se tornou seu substituto. Ele admite que usa um anel pra assumir o rosto de outras pessoas e só se revela em lugares limitados. Setsu fica chocada ao saber que ele tem o poder de mudar de rosto. Nosso protagonista explica que possui um receptáculo espiritual com essa função de transformação. Ela fica impressionada ao saber que Suma tem um receptáculo espiritual, um item passado de geração em geração nas famílias nobres. Jo tentou irritá-la sequestrando Nana usando o rosto dele. Assim poderia facilmente incriminar ele e depois se livrar dele pra ficar com a Setsu. Ela planeja ir atrás do Suma e incriminá-lo, mas o protagonista avisa que a tia dela estará em perigo se ela fizer isso. Irritada, ela pergunta o que deveria fazer, se é pra apenas assistir calada e não fazer nada. Nosso herói sabe uma maneira de usar o próprio esquema contra o John e vai fazer com que ele cave a própria cova. Enquanto isso, vemos Lord Suma usando suas habilidades pra drenar a energia vital das pessoas. Ele acha que esses plebeus são chatos de absorver e continua ficando mais forte. O monge gordo diz que o
humanos normais não estão preparados para os efeitos colaterais do treinamento dele. Se ele drenar os membros da seita das 100 ervas, vai conseguir dominar completamente a arte das sombras. Se ele alcançar o nível 1 de cultivo, vai conseguir um cargo com o ancião da família Ama. Se isso acontecer, ele vai recomendar o monge ao mestre dele na seita Zen. O monge agradece porque seria uma honra, e o monge magro diz que Kousaka capturou Yaemori na noite passada, e eles perguntam o que fazer com ele. Suma diz para garantir que ele seja levado ao templo Kogan e que ainda não devem matá-lo. Depois de arrancar a própria língua, ele vai deixar Yuki acabar com ele. No templo Kogan, um homem diz aos capangas para ficarem quietos porque receberam ordens de cuidar dos artefatos ali. Um guarda diz que tá cansado de se esconder atrás das autoridades como covardes. Então o chefão Joe aparece e todo mundo finge que não tava falando dele e o cumprimenta. Achando que ele tá ali pra uma inspeção, eles pedem para ele conferir tudo com atenção. Ele manda Harigaya fazer todo mundo jogar fora os comunicadores quando saírem do templo. Depois de receber a ordem, Harigaya fica chocado. Afinal, o Lord Joe chamou pelo nome, isso nunca acontece. Os guardas do templo chegam com uma van e dizem para levar Yaemori pra Suma. E uma pessoa mascarada diz pra ele não fazer nenhuma besteira. Quando Hiroto chega ao templo, o homem de cabelos brancos fica feliz por estarem se encontrando de novo. Nosso protagonista pergunta ao Ima o que exatamente ele tá planejando. Em resposta, ele diz que não esperava que esse dia chegasse, já que havia confiança na festa privada. Com um olhar distorcido, ele chama Yaemori de inseto inútil por ousar falar com Yuki na frente dele, dizendo que seu maior erro foi trabalhar pra Hashimoto e que ele mesmo deveria ter tirado Hiroto do caminho. Hashimoto trabalhava pra ele, e Yaemori quer entender por que ele tá indo tão longe por causa disso. O motivo do Suma é óbvio. Ele é o ex-noivo da Yuki, e isso corrói o cara por dentro. Afinal, ela é perfeita e nasceu pra ser dele e de mais ninguém. Nosso herói fica chocado ao perceber que é por isso que tá sendo caçado. Joe diz que matá-lo agora seria um desperdício, e que um inseto como ele nunca entenderia isso porque jamais vai experimentar um ato divino. Ao ver a aura espiritual ao redor dele, o protagonista pensa que ele tá tentando invocar uma habilidade poderosa. A força vital de Nara Roshizo é realmente poderosa, mesmo que ela e sua técnica fossem inúteis quando estava viva. Se você absorver a sombra dela, vai se tornar um cultivador, e então poderá ser chamado de divindade. Nosso herói pergunta se não seria melhor pro Lorde se livrar dele agora. Então Joe pensa que Yuki quer se livrar dele mais do que qualquer coisa agora, e ele deixou de propósito a gravação do sequestro da Nana, o que significa que quem a sequestrou e tirou de lá foi ele. E ele diz isso enquanto remodela seu rosto para o de Hiroto. Nosso herói entende o plano de Joe, tá usando seu rosto, e fala isso em alto e bom som. Suma não entende até que o guarda de máscara e boné tira o disfarce, revelando ser Yuki Setsu, dizendo que ouviu tudo muito bem e agora sabe a verdade sobre o sequestro da tia, deixando-o em choque. Afinal, a garota de cabelo azul não era pra estar ali ouvindo tudo aquilo. Ele finge que sua tia tá bem e viva e que tudo que disse era só uma brincadeira pra assustá-la. Yuki não liga pras desculpas dele e exige que tragam sua tia de volta enquanto libera uma aura espiritual. Caso contrário, ele e a família Ama vão pagar caro pelo que fizeram. Ele diz que Yaemori o usou e o protagonista responde que ele confessou tudo sozinho, o que significa que é um completo idiota. E Joe fica atônito ao ver que seu plano foi descoberto. Yuki já conversou com a família Hoshikawa e diz que ele pode se afastar, já que essa não é uma situação para pessoas normais como ele. Suma avisa que ele também é um cultivador e ordena que seu monge o ataque porque ele ficou confiante na frente da Yuki. A garota se coloca na frente de Hiroto e diz que não vai permitir que ataquem ele, colocando-se à sua frente. Os dois monges começam a canalizar energia, e Suma diz pra Yuki ouvir com atenção o que ele vai falar, dizendo que se ela se meter entre os dois, ele vai fazer uma ligação e acabar com a vida da tia dela, já que ela tá em suas mãos. Ele diz pra ela escolher entre a vida da Yaemori ou da tia dela. Hiroto diz pra Setsun não se preocupar. Afinal, a tia Nana já foi resgatada e tá segura. Suma fica chocada. Ele passou por todos os guardas e resgatou a mulher, algo que deveria ser impossível. Assistindo as imagens do resgate dela, ele não consegue acreditar que isso tá acontecendo. 15 minutos antes, no templo Kogan, na trilha da montanha, vemos tudo o que aconteceu. Quando todos os guardas estavam reunidos com Nana, a ordem de Joe era que eles não se movessem até ele ligar. Então ele olhou ao redor para ver se ninguém o seguia e viu uma mensagem de seu guarda, que o traiu, contando tudo pra Yaemori. Hiroto e Yuki se perguntam se Hiroto previu que tudo isso aconteceria. Afinal, ele resgatou a tia dela muito rápido. Eles se perguntam se ele é mesmo o Yaemori que conheciam. Suma e Joe ordenam que os monges derrubem Hiroto e eles avançam contra o garoto. Em resposta, Yuki também parte pra cima deles, mas os monges ativam um feitiço. Braços de mana rosa agarram seus braços e pernas, impedindo-a de se mover. Enquanto ela tá presa, sem conseguir reagir, Joe diz pra ela assistir a morte patética de Yaemori. A garota fica assustada enquanto os monges vão atrás do garoto, dizendo pra Yuki que ela não pode proteger ninguém. Ela começa a se culpar por ter subestimado o Imajo e por não ter vindo até ali. Nesse momento, o protagonista desvia do soco combinado dos monges, que vinha com tudo pra cima dele. Ele chuta um deles no rosto e arremessa o outro no chão com toda a sua força. Yuki vê a verdadeira força de Hiroto Yaemori e fica surpresa. O monge que foi arremessado gira no lugar, se levanta e desperdiça o talismã de substituição que tinha recebido. De repente, o protagonista aparece atrás dele como um monstro, preparando mais um soco. Vendo a velocidade com que ele se move, Suma pensa que nenhum humano deveria ser assim. Então ele percebe que Yaemori é um cultivador e vê sua aura espiritual transbordando com muita força. Nesse momento, Yuki tem certeza de que ele realmente é um cultivador. O protagonista já queria encontrá-lo há um tempo. Afinal, ele usou seus homens para capturá-lo e atacá-lo.
Ele planejou seu assassinato usando Hashimoto Akimasa, além de sequestrar seus amigos e atacar seu animal de estimação. Ele se lembra de alguém dizendo que tê-lo zanzando por aí como uma mosca era realmente irritante. É por isso que nosso herói quer acabar com esse homem o mais rápido possível. Como nosso herói é um cultivador, Suma vai usar algo que não planejava, porque o preço a pagar é muito alto. E então um ser gigante feito de energia espiritual começa a se formar ao redor dele. Os dois monges caídos são consumidos por aquela estranha energia roxa. Nosso protagonista conhece uma técnica de transmissão que fez com que os humanos deste mundo desenvolvessem métodos como o que Joe tá usando. Aqueles monges inúteis fazem parte disso, e Jokes fica mais forte. Ele vai absorver os cultivadores para tornar sua técnica das sombras mais poderosa. Absorver 1 já seria suficiente para refiná-la. Absorver 2 vai colocá-lo em um nível completamente diferente. Depois de absorver os monges, que acabam caídos no chão sem nenhuma força vital, ele eleva seu estágio de cultivador. Nosso herói fica chocado por ter absorvido o cultivo de 2 pessoas ao mesmo tempo e ter ficado mais forte. O monstro ao redor dele abre um olho e continua crescendo, irradiando ainda mais energia. E Suma diz que Yamori será o próximo a ser absorvido. Setsu subestimou Lord Joe e nunca imaginou que ele tivesse esse tipo de poder esmagador. Ela sente que a culpa é dela por ter trazido nosso protagonista pra esse lugar pra sofrer. Ela grita pra Suma deixar Yamori fora disso. Afinal, o problema dele é com ela. Irritado, ele fica bravo por ela ter protegido aquele lixo até agora. Ele começa a liberar ainda mais poder espiritual e o monstro atrás dele fica maior e irradia ainda mais. Ele avança contra Hiroto querendo mandá-lo pro inferno. Ele tá com tanta raiva dele. Quando ele desfere um ataque com a garra daquele monstro gigante de energia, a garota grita pro garoto correr e fugir. Quando parece que a garra acertou nosso herói, vemos que ele desviou perfeitamente. Ele para ao lado da Setsu e libera ainda mais energia espiritual, criando uma proteção pros dois. Com Chi espiritual rosa ao redor da mão, o inimigo fica furioso por ele ter desviado do seu golpe. Nosso herói ativa o primeiro estágio da cultivação, e uma aura azul aparece ao seu redor, conseguindo suprimir a aura do vilão. Ele diz que a técnica dele não foi nada impressionante. Setsu percebe que ele é mais forte que o Lord Ima, e a pressão no ar pesa sobre ela por causa da energia dele. Nosso protagonista avança no alvo e lhe acerta um chute no peito, canalizando energia que deixa o golpe ainda mais forte. Ferido e furioso, ele faz seu monstro de Shin espiritual atacá-lo. A criatura formada pelo Chi espiritual dele avança contra Hiroto com tudo, enorme e avassaladora. O vilão grita com ele enquanto ataca, tentando acabar com ele de uma vez por todas. Uma explosão de energia rosa vai em direção ao nosso herói, e ele reage criando um escudo com seu Chi espiritual. Joe vê ele usando o estágio 2 para se defender e o chama de fracassado, dizendo que vai ser absorvido pela própria técnica das sombras. Nosso herói estende os braços para bloquear o golpe do inimigo enlouquecido. Depois de resistir ao ataque, ele parte para cima com um soco e diz que a técnica das sombras não serve para nada quando enfrenta o poder absoluto. Nosso protagonista soca o chão com um golpe envolto em energia, e o solo começa a rachar. Ele diz que pegou o Lord Suma e puxa do chão uma criatura de energia rosa com um olho só. Ele sabe que a técnica das sombras usa parasitas que se alimentam da energia do hospedeiro, e conseguiu capturar o parasita. Ele esmaga o parasita na mão e ao fazer isso enfraquece o vilão, que perde a técnica das sombras e sente dor. Indignado no chão, o vilão fica se perguntando como ele conseguiu derrotar um nobre. Ele grita pra não pensar que derrotou um descendente da família Emeia e que o avô dele ainda está vivo. Se Hiroto eliminar Jo, a seita da sombra oculta vai mandar assassinos pra matá-lo. Nosso protagonista percebe que também existem seitas de cultivadores nesse mundo, incluindo a seita da sombra oculta. Em um surto, o vilão pergunta se Yamori sabe o que isso significa e diz que ele não passa de um porco inútil. Hiroto caminha em direção a ele sem dizer nada, enquanto o vilão grita que, se ele o matar, vai trazer desgraça para a própria vida. Deitado no chão, ele fica cada vez mais assustado, perguntando por que Yamori tá se aproximando tanto dele. Ele jura que o clã dele vai atrás de Hiroto para assassiná-lo e pede para ele não terminar o que tá prestes a fazer, dizendo que, se o poupar, vai garantir sua sobrevivência, e pede desculpas pelo que fez com Hirato. Ele começa a implorar para ser poupado e nosso herói diz que tudo termina agora. Ele desfere um soco massivo e brutal que o afunda no chão e cria uma onda de choque devastadora que alcança Setsu. Com um olhar aterrorizante, ele finaliza Sumajo, que é esmagado no chão derrotado. Nosso herói diz que acabou, e que recebeu notícias de que Nana tá bem e já voltou. Setsu agradece e diz que achou que ele era só uma pessoa comum esse tempo todo, não um cultivador. Ela percebe que, no fim das contas, quem não sabia de nada era ela. Nosso protagonista diz que, mesmo se ela não tivesse aparecido, ele já estava pronto para enfrentar o vilão sozinho. Ele pega o vaso espiritual de Amaima, que tá com uma aparência bem rústica, deixando claro que foi feito por um cultivador de estágio 4. A mulher pergunta por que ele foi expulso do clã se é tão forte assim. Ele poderia até ter sido o chefe da família. Nosso herói diz que não tem mais nada a ver com aquela família, e afirma que ainda não é tão forte assim, já que ainda não alcançou o terceiro estágio. A garota tá mirando esse estágio de cultivo para poder se afastar da família Mitani e se tornar uma cultivadora livre e oficialmente reconhecida. Como prometeu, Yamori vai resolver o problema no corpo dela, que tá quase explodindo. Ele mostra pra ela uma pílula de dispersão, que vai liberar a energia presa e acumulada em seu corpo que tá destruindo ela. Quando ela ouve sobre liberar sua energia, ela se pergunta se vai perder suas habilidades de cultivo. Ela diz que o método de cultivo dela é complicado porque, além de não conseguir progredir, também vai encurtar sua expectativa de vida. Mas se ele fizer isso e ela tomar a pílula, ela vai voltar a ser uma pessoa comum. Hiroto diz que não, porque isso faz parte do próximo acordo deles, e pergunta se ela quer saber o que é o verdadeiro cultivo de fato. Depois daquela conversa, a garota bate na porta dele, bem tímida. Ela trouxe as coisas do jeito que ele pediu e planeja ficar um pouco na casa dele. Quando ele percebe que o rosto dela tá vermelho e tenta entender o motivo, ela evita explicar e entra.
Então ela pergunta se dessa vez ele vai pra algum lugar distante de novo. Nosso herói diz que não tem certeza dessa vez e tá parado em frente ao seu jardim com as flores mágicas que plantou. Assim que as coisas com Ama se acalmarem, ele vai pra Hyuga procurar a fonte espiritual de que falaram pra ele. A energia que vem da grama do coração prateado é surpreendentemente suave, e treinar perto dela vai ser bom pro corpo do Setsu. Nesse momento, seu cachorrinho aparece, e o rapaz explica que vai ensinar ela técnicas adequadas de cultivo. Enquanto ele estiver fora, ele quer que a garota cuide do cachorro e do jardim dele. Ela se apega ao cachorro e pergunta qual é o nome dele. Nosso herói diz que o animal não tem nome, e Setsu fala que nomes são importantes porque te dão um lugar no mundo e que ele deveria dar um nome ao cachorro. Nosso protagonista o chama de Roku, e o cachorro reage latindo feliz, como se tivesse gostado da escolha. Nosso herói escolheu esse nome por causa de alguém de sua vida passada que aparentemente o treinou. Roku foi quem ensinou a ele os movimentos de luta que aprendeu. Depois disso, a garota toma banho e pergunta em qual quarto vai dormir. Nosso herói diz pra ela usar o quarto de hóspedes, que já tá limpo. Ela pergunta o que tá acontecendo com a família Ama, e o protagonista diz que isso já foi resolvido. A mãe Jo não vai desaparecer dos parentes de posição mais alta. Na montanha da família Ama, vemos John encontrando seus parentes. Eles perguntam se o tio dele vai sair do isolamento hoje, e John fica assustado ao ver as portas se abrindo. Assim que o portão se abre, uma besta gigante sai, e um velho diz que 5 anos passam voando para cultivadores, e pensar que todos esperaram por esse velho relíquia o faz se sentir honrado. Amanta Akuzo, o bisavô de O, aparece em cima de um leão negro com olhos dourados. Eles o parabenizam por ter alcançado o 3º estágio, e dizem que agora ele é um imortal lendário, e rezam para que sua vida seja mais longa e próspera. O ancião ri e concorda com eles, então chama John para se aproximar. Ele pergunta o que aconteceu com o excluído da família e a Mori. O John explica que ele é inútil e comum, e que no final não conseguiu lidar com o Hiroto. Seu bisavô, o ancião, fica furioso por ele não ter conseguido lidar com o garoto. O ancião diz que alguém do clã Ama não pode falar esse tipo de coisa, e que, como sem favoritismo, ele ainda pode ser descartado. Se ele não conseguir cumprir essa missão, Joku mesmo vai fazê-la. Oka, Joku e Tairo Chikaji recebem ordens do ancião para irem até a cidade de Noemi. Se os dois descobrirem o que Joku sabe, será o melhor. No meio de tudo isso, Setsu acorda às 5 da manhã para cultivar e reclama porque nem para ir ao spa ela acordava tão cedo. Hiroto explica que às 5 da manhã o chi espiritual é mais abundante, e cultivar a imortalidade nesse horário traz o dobro de resultados. Ele diz pra ela beber um líquido de uma caneca antes de começar a cultivar. A garota bebe e sente uma aura verde ao redor do corpo, então pergunta o que foi aquilo que acabou de acontecer com ela. Hiroto explica que é uma versão simplificada da pílula de concentração. A pílula seria forte demais pra ela agora e pro corpo dela. Ela precisa de uma energia espiritual suave. Essa mistura de cúrcuma, salsa e o conteúdo da pílula é perfeita pra ela. Em seu antigo continente, era usada em recém-nascidos. Ele percebe que as pessoas desse mundo têm corpos muito fracos. Ele diz pra ela trocar de roupa rápido, e então vai ensinar a ela o verdadeiro método de cultivo imortal. Numa praça, os dois meditam em cima de pedras, e ela fica envergonhada de cultivar ali. O protagonista explica que quanto mais perto da natureza, melhor é para cultivar o chi espiritual, e que o parque florestal é o melhor lugar. Alguns idosos na praça tentam entender o que os dois jovens estão fazendo, e percebem que é cultivo de energia espiritual. Eles acham que ela deve ser próxima do rapaz, já que estão passando por essa jornada juntos. Vendo a garota ficando inquieta, Hiroto diz pra ela se concentrar e sentir a energia espiritual ao redor. O método anterior dela era forçar a retenção do chi espiritual, e o corpo dela estava segurando outras energias violentas. Pessoas normais não conseguem ver essas energias, não conseguem usá-las e não conseguem proteger seus corpos delas, mas ela quebrou o mecanismo sozinha. Cultivar o chi espiritual leva à purificação, extraindo a parte mais pura e nutrindo seu corpo com ela. E a eficiência da purificação é a maior diferença entre o método dela e o dele. A taxa de aproveitamento do chi espiritual dela é de 40%. Com o método dele, você usa 100% da energia. Guiar a energia para dentro do corpo exige poder espiritual, que fica na testa, chamado de plataforma, e ela precisa trabalhar para esvaziar a mente. Assim que ela esvazia a mente e sente essa plataforma, ela precisa guiá-la. Setsu fecha os olhos com força e tenta se concentrar em esvaziar a mente. Ela tenta esvaziar a mente e descobrir onde está essa plataforma em sua cabeça. Cheia de energia espiritual, ela não consegue sentir seu chi espiritual porque sua mente está assombrada pela imagem do pai opressor. Os velhos acham que tem algo errado com a garota, já que ela tá suando tanto. Suando de tanto esforço, a garota não consegue ver sua energia espiritual, e nosso herói toca suavemente os dedos em sua testa. Ele a ajuda e diz pra fechar os olhos e sentir de novo. Usando o poder dele, ela busca seu chi. Ela se esforça e os idosos acham a cena fofa. Finalmente, ela vê seu interior com a energia fluindo. Ela acha lindo ver o chi espiritual bem na sua frente, e o protagonista diz que essa é a verdadeira aparência completa dos espíritos, que o olho nu não consegue enxergar. Nosso protagonista rompe a conexão e diz que isso já foi suficiente pro primeiro dia de treinamento. Ela precisa sentir e guiar mais o seu chi espiritual. Assim, ela poderá entrar no primeiro estágio da cultivação imortal. Os dois voltam pra casa e durante o banho de banheira, Setsu se lembra dele tocando suavemente sua testa, e acha isso irritante. Irritante porque seu foco deveria ser entrar no primeiro estágio da cultivação e nada mais, então ela luta contra esses pensamentos. Uma semana depois, o protagonista tá em um lugar que o
Snakehead indicou e se pergunta se isso tá realmente certo. Depois de uma semana, Ning já consegue sentir o chi espiritual e as pílulas de energia serão suficientes para ela entrar no primeiro estágio. Com a força que tem agora, ela pode cuidar da casa sem nenhum problema. Então ele parte para sua viagem sem se preocupar e vê um veículo arranjado pelo Snakehead. Ao entrar no ônibus, o motorista acha que ele parece um estudante para estar indo a um lugar tão perigoso. O motorista diz que o ônibus está vazio e que ele pode sentar onde quiser e aproveitar a viagem. Nosso herói entra sem dizer nada e percebe algumas pessoas estranhas sentadas no ônibus. Hiroto Yamori finalmente está seguindo o que seu informante lhe disse. Eles aterrissaram de avião na cidade de Ninhai e os passageiros começam a desembarcar. As pessoas chegam ao aeroporto da cidade e dizem que conseguiram o endereço do garoto e que agora vão resolver com ele. Vendo à frente da casa de Hiroto, um bandido quer se divertir, já que a última vez que saiu foi há 30 anos. Nosso herói preparou uma pulseira para proteger a garota enquanto ele tá em Ningui, para a segurança dela, um talismã com pedras de jade. Se ela estiver em perigo, deve usá-la do jeito que ele ensinou. A presidente Su tem sua atenção chamada por sua funcionária, que fica irritada porque ela não responde e tá segurando a pulseira, viajando nos pensamentos. A secretária dela sabe que foi o homem de quem ela gosta que deu a pulseira, e sabe que a presidente se importa muito com ele. Ela diz pra Feng que precisa dela em uma viagem de negócios, e o destino é um lugar que ela odeia. Ela pede ajuda pra presidente Su porque errou, e enquanto isso vemos o protagonista em um ônibus no meio do nada. Ele já tá na viagem há 6 horas, e parece que cada passageiro tem suas próprias provisões pra chegar até Luxi. Até que, de repente, há uma freada brusca que faz todo mundo pular de susto. O motorista pede pra todos manterem a calma e garante a segurança de todos. Nesse momento, uma gangue de ladrões quebra as janelas e portas e invade o ônibus. Eles entram armados com facas e um passageiro diz que esse território pertence ao Hong e acha que eles são da gangue das flores. Sem piedade, o assassino crava a faca no passageiro que falou isso e tira sua vida. Deixando todos em choque, ele diz que tem alguém nesse ônibus que não deveria estar aqui e que todos podem colaborar para descobrir quem é. Se não colaborarem, o destino será o mesmo do homem no chão, já morto. Nosso protagonista percebe que eles estão atrás dele e entende que está envolvido nisso. Um dos bandidos se aproxima dele e manda ele levantar para ver em seu rosto. Vendo que ele está agindo de forma suspeita, pergunta o que tem na sua mochila. Outro assassino diz para não perder tempo com quem não quer colaborar e afirma que essas pessoas devem ser eliminadas imediatamente. Seguindo as ordens do chefe, ele puxa um facão do bolso e ameaça o homem sentado no ônibus. Mas a pessoa desaparece, e eles sentem uma rajada de vento dentro do veículo, o que acham estranho. Nosso herói aparece atrás dos bandidos e acerta um soco brutal neles, fazendo o primeiro voar pela janela. Hiroto comenta que o tempo realmente tá curto, e que vieram atrás dele bem rápido. Os dois que sobraram partem pra cima dele com tudo, já que ele deslocou o braço do parceiro deles. Rapidamente, nosso herói acerta um deles no rosto, e o cara cospe muito sangue e fica bem machucado. Quando um cai, ele já se prepara para acertar o outro com um soco enorme na cara também. Em poucos instantes, Hiroto derruba todos os atacantes sem dificuldade, e eles ficam caídos e bem machucados. Quando ele diz que acabou, a garota com o rosto coberto por uma máscara e capuz fica realmente surpresa. Nosso protagonista tira os bandidos do ônibus, amarra-os e tenta consertar o veículo. Vê que o eixo quebrou, não há sinal de celular, e sem poder correr, animais selvagens seriam um problemão. Os motoristas estão assustados, sem saber o que fazer e sem saber o que pode aparecer lá fora. Ele sobreviveria na selva, mas chegar a Luxi exige rever o informante. A encapuzada pede que ele a leve. Em troca, ele a protege até Jibin. Hiroto diz que não tá interessado, e ela manda ele pensar de novo. Afinal, sem ela, ele não vai encontrar Luxi. Nosso herói sabe que o grupo veio atrás dela por causa do que tem na maleta dela. Ele pergunta o que faz ela pensar que pode negociar termos com alguém que tá sendo caçada. Ela diz que entendeu o ponto dele, mas pede pra ele esperar um momento. Ela se apresenta como Wendong de Luxi e diz que sabe que ele não tá indo pra cidade por dinheiro, mas pra encontrar fontes de ki espiritual, e então tira uma amostra da maleta.